Está no ar o programa Novo Tempo. Muita mensagem, informação e conteúdo voltado para a sua saúde, felicidade da sua família e relacionamento com Deus. Seja bem-vindo ao Novo Tempo. Fique com a gente. Olá, amigos. Que grande satisfação estarmos juntos novamente no programa Novo Tempo. O nosso cordial bom dia, o nosso grande abraço. E estar hoje com você novamente, para nós é uma satisfação imensa. E hoje temos aqui em nossa companhia o nosso querido amigo, o professor Christian Macedo, que estará compartilhando juntamente conosco também dessa oportunidade de podermos compartilhar da palavra de Deus. Registrando também aqui a presença do professor Arnaldo Sá, nosso querido amigo e irmão em Cristo Jesus, que participa conosco sempre do programa e hoje está aqui apenas na nossa companhia, fazendo aqui as gravações, e nós agradecemos imensamente sua presença, sua participação, sempre direto ou indiretamente. E nós daremos continuidade no nosso programa aqui com o nosso bom dia também do professor Christian, e na sequência ele estará fazendo uma oração conosco, nos levando ao trono da graça. E, na sequência, uma música, estaremos juntos meditando na palavra de Deus. A todos, o nosso grande abraço. Olá, amados ouvintes da Rádio Paraíso FM 101,1, amados ouvintes aí do programa Novo Tempo. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. É um privilégio que temos, dado por Deus, para sermos esse canal de bênçãos, para a sua vida, para a sua família, para todas as comunidades que nos ouvem ao longo dos sábados, das 11 às 12 e nas madrugadas aí nos programas reprisados. Quero desejar a todos um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês com toda a sorte de bênçãos, tá bom? E fique sintonizado conosco, porque Deus hoje tem grandes bênçãos, grandes coisas a revelar a vocês através desse maravilhoso programa. Eu queria fazer aqui uma breve oração e queria convidá-lo, onde quer que você esteja aí, a se sintonizar nesse momento com os céus, para que possamos ter essa palavra com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor e toda a adoração, Senhor. Porque Tu és digno de tudo isso, Tu és digno pelo que Tu és, pelo Teu caráter santo, justo, bondoso, amoroso, por todos os Teus atributos, pelos Teus feitos, pela forma como o Senhor tem cuidado de cada um dos Teus filhos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado por esse programa, obrigado pelo privilégio de podermos levar a Tua palavra a milhares de pessoas, a diversas famílias que carecem de ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, uma palavra de direcionamento que conduz essas pessoas à salvação. Fica conosco, abençoe todo o programa, nos dê as palavras corretas e sábias para transmitir a Tua palavra de forma que as pessoas possam ouvi-la e entendê-la e aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É o nosso desejo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos juntos no programa Novo Tempo. É sempre uma grande satisfação estar aqui nos estúdios do Sistema de Comunicação Paraíso e estar aqui com nossos amigos. Hoje aqui o professor Arnaldo nos dando apoio aqui nas gravações, o professor Christian, e agradecemos também sempre
a companhia, a presença do Ademir aqui na sonoplastia. É um grande apoio, sempre trabalhando junto conosco aqui para que a palavra de Deus possa chegar até você. Registrando também aqui conosco a presença do nosso querido amigo Marcelo Souza, que visita aqui os estúdios da Rádio Paraíso e no programa Novo Tempo. Nosso obrigado também por sua presença, Marcelo. Amigos, amigas, senhores e senhoras, hoje nós, como sempre, trazemos para você um tema muito importante. Relembrando um pouquinho do que comentamos no programa passado, nós falamos que há uma grande necessidade de identificar a igreja verdadeira. Porque no mundo existem muitas religiões. Basicamente, 9 grandes religiões. No entanto, uma dessas 9, o cristianismo, está subdividido em mais de 35.000 religiões, igrejas, nomes. E, de certa forma, isso acaba confundindo. Ao invés de contribuir maciçamente para a pregação do Evangelho, para apressar a volta de Jesus, para que venha logo nos buscar, nos tirar desse mundo mau, nos levar para o mundo perfeito que Ele tem preparado para os seus filhos, essa multiplicidade de caminhos, de religiões, acabam se tornando um grande empecilho para que as pessoas tenham convicção do que a Bíblia realmente ensina. E outro fator interessante que mencionamos também no programa passado é que nesse contexto de multiplicidade de religiões, a Bíblia apresenta somente 2 igrejas de fato. Somente 2 igrejas, 2 caminhos, 2 portas. A porta larga, a porta estreita, o caminho largo, o caminho estreito, a igreja verdadeira, a igreja falsa, que são identificadas no livro do Apocalipse, no capítulo 12, apresentando aí uma identificação da igreja com a mulher pura, e no capítulo 17 de Apocalipse, uma identificação da igreja falsa como a mulher vestida de vermelho, de púrpura, de escarlate, não é? E montada numa besta. E nesse contexto também, podemos ver no último programa que todos os caminhos, todas as religiões, dentro do contexto bíblico, acabam se restringindo e resumindo tudo nesses 2 caminhos. Agora, como saber? Como saber qual a igreja verdadeira? Qual de fato é o caminho estreito? Aquele que Jesus identifica no capítulo 7 de Mateus como o caminho apertado, difícil de ser encontrado, poucos são aqueles que o encontram. Encontrar esse caminho, ter convicção de que está no caminho certo, no caminho verdadeiro, também não é uma tarefa tão fácil quanto possa parecer, principalmente no meio dessa multiplicidade de opiniões, de filosofias, de ideias, de caminhos, de religiões, de igrejas. Então, nós identificamos no contexto sagrado 8 características que identificam a igreja verdadeira. E nós estamos estudando, aprendendo, conhecendo passo a passo, coluna por coluna, característica por característica, para que nós possamos ter uma compreensão mais ampla, mais profunda e mais compreensível do que Deus deseja para os seus filhos. O chamado de Deus para
cada um dos seus filhos, que quem sabe esteja ainda nesse mar de indecisão, no meio de tantos caminhos, sem saber qual rumo seguir. São 8 colunas estabelecidas na palavra de Deus para segurar, amparar a verdade. E nós vimos no programa passado a primeira coluna, a primeira característica que identifica a igreja verdadeira. E nós podemos ver que a doutrina, o ensinamento, o conhecimento, ele precisa estar embasado em toda a Escritura. Essa é a primeira característica. A igreja verdadeira, ela está embasada, fundamentada em toda a Escritura, Novo e Velho ou Antigo Testamentos. Se por um acaso alguém disser a igreja verdadeira, ela se baseia só no Antigo Testamento, ou a igreja verdadeira se baseia só no Novo Testamento, ou ainda, a igreja verdadeira, ela não precisa mais adotar como regra de fé e prática toda a Escritura, ou excluir uma parte, ou eliminar os mandamentos no contexto sagrado. Então, meu amigo, duvide e vá à Bíblia, vá às Escrituras para estudar, para aprender, para conhecer de fato, porque o que a própria Bíblia diz, e nós vemos isso no livro de Tiago, né? A segunda carta de Paulo a Timóteo, perdão, eu falei Tiago, né? Mas a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, os versos 16 e 17, dizem exatamente o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebe? Toda a Escritura. Então, a primeira característica da Igreja de Deus é a Escritura Sagrada como um todo, como fundamento da fé e prática do cristão. E hoje nós conheceremos um pouquinho da segunda coluna. Professor Christian, hoje nós vamos conversar um pouco aqui sobre a salvação somente pela fé em Cristo Jesus. E nós veremos aqui, você já pode ter aí a sua Bíblia aberta, no livro de Atos, no capítulo 16, versos 30 e 31, Atos, capítulo 4, verso 12, nós iremos estudar um pouquinho aqui esses 2 versos, certo? E a conversa certamente vai fluir, vamos pesquisar, estudar e compreender um pouco mais dessa segunda grande característica que embasa o povo de Deus, a Igreja de Deus, que é aceitar a Jesus pela fé. É muito fácil também dizer o seguinte: eu aceito a Jesus. Tudo bem, eu tenho fé em Jesus e, portanto, eu já estou salvo, não preciso mais de absolutamente nada. Tudo bem, é um fato. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. E nada mais pode ser somado a isso. Concorda, professor Christian? Com certeza, professor. Quando nós tratamos da questão da justificação pela fé, do Evangelho da Graça, nós vamos entender através das Escrituras, fazendo uma análise histórica das Escrituras, que essa temática, ela com certeza é a temática mais importante das Escrituras Sagradas. Por que ela é a temática mais importante? Porque ela está no âmago do coração de Deus, no plano de Deus para redimir, para resgatar, para salvar o ser humano.
Quando nós entendemos que após a queda do ser humano, após o pecado, o ser humano perdeu a semelhança do caráter divino, perdeu a santidade, perdeu o brilho da glória de Deus que estava no ser humano. O ser humano perdeu, o ser humano se separou de Deus, se afastou de Deus, ele se tornou um pecador e, consequentemente, diz as Escrituras em Romanos capítulo 3, que o ser humano passou a se encontrar numa posição de destituído da glória e da presença de Deus. Consequentemente, o ser humano se encontra numa situação de perdido. Ele se encontra numa situação de perdido. Desde a queda, o ser humano se encontra numa situação de perdido. Então, visto que o ser humano se encontra numa situação de perdição, afastado da glória e da presença de Deus, sem méritos ou sem condições humanas que o possibilite alcançar a salvação por seus próprios méritos, Deus, ele traça um plano que visa resolver o problema do ser humano. Um plano que visa alcançar o ser humano. Um plano que visa reconciliar a humanidade com Deus. Um plano que visa oferecer perdão ao ser humano. Um plano que visa salvar, redimir o ser humano. E aí esse plano, ele inclui automaticamente a vinda do Filho de Deus à Terra. A vinda do Filho de Deus à Terra. Porque somente através de Jesus, somente através do Filho de Deus, poderia haver salvação. Somente através do Filho de Deus, através de Jesus, o ser humano teria possibilidade de ser redimido, de ser resgatado, de ser reconciliado com os céus. Agora, imaginem a situação. O ser humano estava perdido e sem condições, sem méritos algum para que pudesse alcançar essa salvação. Então Deus agora traça um plano e João, em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que esse plano ele já estava elaborado antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus na sua onisciência, Deus na sua infinita sabedoria e amor, havia traçado um plano para redimir o ser humano. E esse plano incluiria a vinda de Cristo à Terra, incluiria Jesus Cristo viver nesse mundo, peregrinar nesse mundo e viver uma vida santa, uma vida perfeita, em completa harmonia com a lei de Deus que havia sido quebrada pelos nossos primeiros pais, tá certo? Ou seja, Jesus Cristo teria que viver a vida perfeita que o ser humano e que nós não conseguimos viver, primeira parte. Segundo, Jesus Cristo teria que morrer em nosso lugar, teria que derramar o seu sangue, morrer substitutivamente, morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter direito à salvação, ter direito a perdão, ter direito à reconciliação e a todas as bênçãos que envolvem o plano de salvação. Então isso se chama graça, isso se chama graça, isso se chama amor, isso se chama misericórdia, isso se chama perdão e tantos outros nomes que você possa utilizar para descrever isso. A Bíblia utiliza diversas palavras. Tá? Então, após Jesus Cristo vir à Terra, viver essa vida perfeita no nosso lugar, morrer em nosso lugar, ressuscitar e sentar-se à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e interceder por nós, porque essa também é uma parte importante, a processo de intercessão constante, possibilitou ao ser humano ser salvo. Abriu um caminho ao ser humano que ele não tinha antes. É como aquela escada do sonho de Jacó que liga a terra aos céus. Ou seja, uma escada e uma porta que se abriu para que o ser humano pudesse ser salvo. Isso se chama graça. Tá certo? E o meio pelo qual o ser humano pode alcançar essa graça, pode ser salvo, é através da fé. O canal que Deus possibilitou é através da fé. E não é à toa que o apóstolo São Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Eu acho importante esse texto, para mim é uma das passagens mais importantes das Escrituras sobre essa temática. Efésios capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos. Que coisa maravilhosa, queridos. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, tudo que eu disse aqui até agora, nós temos está resumido nesse verso. Porque pela graça sois salvos, nós somos salvos unicamente pela graça. Então, se alguém por aí estiver ensinando que as pessoas são salvas através de méritos, através de obras, essa pessoa não conhece o plano de salvação, essa pessoa não conhece as Escrituras. E quem prega isso, a igreja que estiver pregando sobre isso, não é a igreja de Deus. Porque a coluna, essa segunda coluna, professor, ela nos mostra que a igreja de Deus, ela tem por base que o plano de salvação, ele é consumado em Cristo, nos méritos de Cristo, através de uma intervenção divina. Não vem do ser humano. Por isso que Paulo diz que a salvação é alcançada pela graça, unicamente por Cristo. E isso não vem de vós. Porque o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 3 que o ser humano está destituído da glória de Deus, o ser humano não é justo, o ser humano não tem méritos, todos se afastaram de Deus. Ou seja, o ser humano não tem condição alguma de alcançar a salvação por si só. Ele precisa de Cristo, ele precisa da graça de Cristo para ser salvo. E o canal pelo qual se aposta disso é a fé. Por meio da fé, diz Paulo, isso não vem de vós, é dom de Deus. E ele diz no versículo 9 para sacramentar, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Toda a honra e toda a glória seja dada a Cristo. O plano de salvação é uma obra de Cristo, é uma obra divina, é uma obra de Deus. Muito bem. E isso, professor, nos leva a uma interrogação. Uma interrogação que, na verdade, não está sendo feita por mim especificamente. Estou pegando aqui uma carona de um texto bíblico, qual mencionamos no início. E essa pergunta, ela traz à tona o questionamento em relação à salvação, dentro exatamente disso que você acabou de falar, falando da graça, da misericórdia, do perdão oferecido por Deus na pessoa de Cristo Jesus, do sacrifício que ele fez, do sangue que derramou. E numa determinada ocasião, estavam Paulo e Silas aprisionados, porque estavam pregando o evangelho e, em consequência disso, eles foram presos. E agora, ali presos, já tarde da noite, diz aqui o texto, em Atos 16, 30 e 31, depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Parando um pouquinho aqui. Essa é a grande interrogação. Quem sabe, professor Christian, professor Arnaldo, que está aqui conosco, também Ademir, e você, amigo ouvinte. Essa pergunta, ela é muito profunda e ela exige uma resposta nossa para nós e uma resposta nossa para Deus. E professor, eu digo mais, essa pergunta é a pergunta mais sábia, mais importante que um ser humano deveria fazer. Não tem pergunta mais importante do que essa. Essa pergunta exige uma resposta que nos coloca diante da eternidade. Para a salvação ou para a perdição? Para ser levado com Jesus para o céu e para a eternidade? Ou o contrário? Para sofrer a morte eterna? A resposta a essa pergunta é o âmago do plano da salvação. A pergunta: que devo fazer para que seja salvo? Essa é uma pergunta muito importante e muitas, quem sabe milhões, milhares de pessoas se perguntam cada dia, cada momento, o que é que ela deve fazer para ser salva. Porque sempre nós temos aquela ideia, professor, e professores e amigos, aquela ideia de que nós precisamos fazer alguma coisa pela nossa salvação. Nós não temos aquela plena consciência da profundidade, do tamanho do nosso pecado, da nossa condição pecaminosa. E nós sempre temos aquela ideia de que precisamos fazer alguma coisa
pela nossa salvação, para merecer a nossa salvação. E algumas pessoas tentam fazer penitências, tentam fazer alguma coisa, quem sabe dar uma gorda oferta. Existem muitas pregações por aí afora, tanto dentro das igrejas quanto dentro dos canais de TV, apresentando respostas no sentido material. Seja um bom dizimista, traga grandes ofertas, porque quanto mais você der para Deus, mais Ele vai dar para você. Então, a cura das enfermidades, as bênçãos no trabalho, as bênçãos profissionais, na família, e às vezes até o perdão do pecado vinculados apenas ao nosso retorno, àquilo que eu posso fazer para Deus, como se Deus precisasse que eu fizesse alguma coisa para Ele, ou que eu faça alguma coisa para Ele, certo? Essa pergunta daquele carcereiro é muito importante. Mais importante que a pergunta é a resposta. E responderam-lhe, agora Paulo e Silas respondendo para o carcereiro, que ficou ali um pouco que apavorado, porque naquele exato momento tinha havido um tremor. Enquanto Paulo e Silas estavam cantando, louvando a Deus e pregando o Evangelho para todos os presos que se encontravam ali encarcerados, e aquele terremoto abriu todas as portas das celas. E o carcereiro, com o tremor, ele acordou, ele despertou, que ele estava ali meio que cochilando, né? E ele percebe que a porta da prisão está aberta, todas as celas abertas. E ele, desesperado, ele puxa ou desembainha a sua espada e agora já ia tirar a sua vida, porque a responsabilidade era dele. Ele já imaginava o que ele teria que enfrentar no dia seguinte, ou ainda à noite, quando todos descobrissem que os presos haviam fugido sob sua responsabilidade. Então ele não viu outra alternativa senão atentar contra a própria vida. Mas naquele momento, Paulo e Silas, lá de dentro, né, eles falaram: homem, não faças isso. Estamos todos aqui. E agora o carcereiro, desesperado, sabendo que eram homens de Deus, ele diz: senhores, o que é necessário que eu faça? Veja a ideia. A tentativa de comprar a salvação, de negociar a salvação, de pagar, de dar alguma coisa em troca da salvação. Mas olha só, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Crê. Professor Christian, professor Arnaldo, Ademir, amigo ouvinte, só existe uma única coisa que nós podemos fazer pela nossa salvação. São duas coisas necessárias para a nossa salvação. Primeiro, é o que Deus faz por nós. E segundo, o que nós precisamos fazer para Deus. O que Deus faz por nós? Em primeiro lugar, Ele já pagou o preço da nossa salvação. Ele já deu o seu único filho, o único filho, Jesus, para vir a esse mundo e pagar o preço. E Ele veio, Ele viveu vida perfeita. Ele não cometeu nenhuma falha, nenhum erro, nenhum pecado. Ele não precisava morrer, porque Ele não cometeu falhas, Ele não pecou. Então ele não tinha por que morrer. No entanto, Ele oferece a sua vida no lugar da minha e da tua vida. O preço da minha salvação Ele pagou. Então, a parte de Deus era dar o seu filho. A parte de Jesus era Ele entregar a sua vida por amor, para nos salvar. Agora, a minha parte, aceitar. Somente aceitar. Demonstrar fé. Aceitar o que Jesus fez por mim.
É tudo que eu preciso fazer. E isso, professores, amigos, às vezes acaba se tornando muito difícil. Aquilo que Deus tornou tão fácil, o mínimo dos mínimos e mínimo possível que cabe a nós fazer somente aceitar o presente gratuito que Deus nos concedeu através de um sacrifício imensurável. Aceitar somente. E mesmo assim, não aceitamos. Mesmo assim, nós preferimos viver a nossa própria vida à margem da vontade de Deus, viver conforme nos interessa e rejeitar o plano de Deus, o sacrifício de Deus pela humanidade, mais especificamente por mim. Professor Christian e amigos, é muito difícil aceitar o plano da salvação, apenas aceitar. Realmente, Deus abriu a porta, mostrou o caminho, pagou o preço, fez tudo e me entrega nas mãos o que eu preciso fazer. Aceitar. Coisa fácil. Um contrato de adesão, né? Um contrato de adesão, diz aqui o nosso amigo professor Arnaldo. Juridicamente falando. Um contrato de adesão. Eu só preciso fazer isso. Um contrato de adesão. A minha aceitação. A minha assinatura nesse contrato de adesão é a minha fé. Ou seja, eu demonstrar que aceito, que eu acredito, que eu quero. Tudo que eu posso e devo fazer para Deus. Senhor, tu fizeste tudo por mim. E eu aceito esse tudo. Eu não preciso fazer nada a não se aceitar. Então, eu aceito. É muito fácil. Mas, agora no contexto de Atos, no capítulo 4 e o versículo 12, que nos diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém. Meus amigos, que coisa maravilhosa. Existe um caminho. É estreito, é difícil, é apertado. Jesus diz que ele é esse caminho, porque nem sempre é fácil seguir, é fácil aceitar, né? Mesmo renunciando à minha vontade e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar e aceitando, é fácil, mas esse caminho, ele exige também algumas coisas. Porque, logicamente, ao aceitar o caminho de Deus, eu rejeito o meu caminho, a minha vontade. Ou seja, eu preciso fazer um alinhamento, a minha vontade com a vontade de Deus, para que nós possamos caminhar juntos. Afinal de contas, como podem dois caminharem juntos se eles discordam em tudo? Não é isso? Fica um pouquinho mais complicado. No entanto, a Bíblia nos ensina que nós precisamos nos ajustar à vontade de Deus. E quando eu aceito a vontade de Deus, eu aceito o plano da salvação, eu aceito a Jesus, é porque eu aceito estar debaixo da graça. Não é isso? Ser guardado, protegido, abençoado e santificado pela graça. Mas acontece que quando as Escrituras nos dizem que não há salvação em nenhum outro, somente o nome de Jesus é suficiente. Mas, infelizmente, o que nós vemos é essa distinção, né, poderíamos dizer assim, a quantidade de nomes que existem. Trazendo um pouquinho aqui do passado, as nações pagãs, elas adoravam muitos deuses. E cada deus tinha uma função. Tinha ali o deus do trovão, como na mitologia grega, né? Se não me engano, aí é o deus Thor, né? O deus do trovão, o deus ali
do martelo, Escandinava, mitologia escandinava. na mitologia escandinava, confirma aqui o professor Arnaldo, né? E na mitologia grega existem ali uma infinidade de deuses, não é isso? Zeus, que era o deus do céu. Tinha o deus da sexualidade, o deus da chuva e assim por diante. Tudo, né? O deus maior, o Zeus, o deus Sol. E assim os pagãos, eles por não acreditarem e não aceitarem o Deus dos judeus, o único Deus criador dos céus e da terra, então havia uma distinção de deuses. Hoje também não é diferente. Houve uma miscigenação, uma mistura de religião, a religião cristã com o paganismo. E isso fez com que alguns deuses tivessem seus nomes modificados, né? E agora, nessa adaptação, os cristãos passam a ilustrar Deus ou deuses, né, com a pessoa humana. E acabam deificando a pessoa humana, fazendo com que a pessoa humana se torne mediador entre Deus e a humanidade. E, infelizmente, quantas e quantas pessoas, quantos de nós esquecemos o único caminho, o único nome, a única pessoa que de fato pode nos salvar, que de fato pode fazer essa mediação entre Deus e o homem. O único que pagou o preço, não é isso, professor Christian? É verdade, professor. E quando a Bíblia diz assim que não há salvação em nenhum outro nome a não ser em Cristo Jesus, ele diz que não há nenhum outro nome no céu, na terra, nem debaixo das fontes das águas e em nenhum outro lugar do universo poderá existir alguém que possa ser o nosso Salvador a não ser Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque são diversas religiões, as pessoas acreditam em diversos deuses, diversos nomes se configuraram ao longo da história como pessoas que exerceram uma posição aí deificada, e se colocaram numa posição de salvador, né, nos contextos das diversas denominações religiosas, né? Mas somente Jesus Cristo, professor, ele tem essa prerrogativa de se tornar, de ser o nosso Salvador, por diversos motivos. Primeiro, porque ele é Deus. A Bíblia é bem clara e enfática ao afirmar que Jesus Cristo é Deus. Não há discordância em relação a isso no Antigo e Novo Testamento. Segundo, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, ele é o nosso Criador. Por ser o nosso Criador, por ter criado o ser humano, ele traçou um plano para que o ser humano pudesse ser salvo. E esse plano de salvação é consumado na própria pessoa do nosso Criador, de Jesus Cristo. Que ao mesmo tempo se torna o nosso Salvador, Redentor. Isso. Então o nosso Salvador precisaria ser o nosso Criador. Isso é interessante. E o nosso Salvador, ele precisaria encarnar. Precisaria viver entre os homens. E ele precisaria viver uma vida perfeita que o ser humano não consegue viver. Então, na história bíblica e na história, nenhum outro ser humano, nenhum outro ser pisou na terra, viveu entre nós e viveu essa vida perfeita, uma vida de santidade, uma vida de completa devoção à lei de Deus como Jesus Cristo. Então ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver, e para que através da sua vida perfeita nós pudéssemos ser salvos. E além do que isso, ele foi quem foi à cruz, ele foi quem morreu em nosso lugar. Nós precisávamos de um substituto. E Jesus Cristo, ele é o nosso substituto na sua vida perfeita, ele nos outorga os méritos da sua vida perfeita,
que nós não temos, e Ele também nos outorga os méritos da sua morte. Ele morre em nosso lugar, mesmo não sendo pecador, mesmo sem ter cometido pecado. Ele nos atribui os méritos da sua vida perfeita, nos atribui os méritos da sua morte. Ele morre em nosso lugar para que nós pudéssemos ser salvos. Está entendendo, professor? Então, todas essas questões aí colocam a figura de Jesus como sendo o nosso único Salvador. E a Bíblia diz que Ele, quem está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós. E Paulo diz em 2 Timóteo 2,5 que não há outro mediador, não há outro intercessor entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia coloca essas passagens aí, ele está colocando num contexto de que, descartando qualquer possibilidade de que um outro ser, de que uma outra pessoa, não importa quão boa índole essa pessoa teve, não importa quão importante foi essa figura na história, ou mesmo na história bíblica, mas apenas Jesus Cristo tem essa autoridade, essa prerrogativa, porque Ele é o nosso Criador, Ele encarnou, viveu a vida perfeita, morreu em nosso lugar e hoje é o nosso mediador, nosso intercessor, aquele que intercede por nós mediante tudo que Ele fez para que nós pudéssemos ser salvos. Então só Jesus Cristo pode dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao céu se não for por mim. Muito bem. Uma característica única na pessoa de Jesus, ainda aproveitando aqui essa deixa, Jesus, ele é um ser único no universo. Um ser chamado de teantrópico, né? É o único ser em todo o universo, né, que tem a natureza divina e humana. Exatamente. Perfeito. Exatamente isso. Jesus é o único ser no universo que é Deus e ao mesmo tempo é homem. Nós temos Deus o Pai, Deus Espírito Santo. E temos o Deus Filho. Então, as três pessoas que constituem a pessoa de Deus, a Santa Trindade. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa da Trindade saiu dessa convivência divina para se introduzir na história humana. E agora ele vem e assume a condição humana. Ele nasce de uma mulher, sem a intervenção humana, apenas pela intervenção divina do Espírito Santo. E Jesus se torna homem. Interessante, Jesus é 100% homem. Ele viveu com todos os sentimentos humanos, com todas as características humanas, com toda a condição humana, com todas as necessidades humanas. Jesus chorou, não é isso? Fala no livro de João. Jesus, ele sentiu sono, cansaço. Ele esteve com os pés empoeirados na estrada. Jesus, ele viveu 100% a sua humanidade. Mas, ao mesmo tempo, Jesus é 100% Deus, porque ele não deixou de ser Deus ao se tornar 100% homem. Ele apenas renunciou provisoriamente à sua condição divina, para não fazer uso dos seus atributos divinos, ou do contrário, ele não poderia ser o nosso Salvador. Portanto, Jesus, na condição de Deus, na condição de Deus, ele pode estar junto com Deus de igual para igual e falar em favor dos homens. E na condição humana, 100% homem, ele pode falar com o homem na condição humana, no mesmo nível de homem, e representar Deus para os homens. Portanto, Jesus é o único ser no universo com essa capacidade de mediação, de estar diante de Deus no mesmo nível de Deus, e estar com os homens no mesmo nível de homem, porque ele é Deus e ele é homem. Isso o torna essa pessoa distinta, identificada aqui no livro de Atos e em toda a Bíblia, como o único mediador, o único Salvador. Hoje nós estudamos, amigos ouvintes, amigos aqui, presente conosco no estúdio, nós estudamos
essa característica fundamental da igreja verdadeira. Identificar a igreja verdadeira como aquela que aceita toda a Escritura como regra de fé e prática, e aceita que a salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Quem nos salva é Jesus. A fé é apenas o canal que Ele coloca à sua, à nossa disposição para encontrá-lo, para aceitá-lo como o nosso único e supremo Salvador. Mas eu quero aqui, estamos nos momentos finais, na reta final aqui do nosso programa de hoje, colocar aqui um ponto também ainda fundamental. É muito importante aceitar a Jesus como Salvador. É fundamental. Esse é o ponto central das Escrituras e é o ponto central da minha fé. Jesus é o único Salvador. Mas eu posso dizer categoricamente que eu aceitar a Jesus como meu supremo Salvador e apenas ficar nisso, eu estarei perdido do mesmo jeito. Eu continuarei perdido. Aceitar a Jesus é o fator supremo para a nossa salvação. Aceitá-lo pela fé. E isso é tudo. Mas por incrível que pareça, esse tudo precisa também de mais um pequeno detalhe. Eu preciso aceitar a Jesus como meu Salvador. E isso deve me levar a aceitá-lo também como o meu Senhor. Se Ele for o meu Salvador, mas não for o meu Senhor, nós continuaremos tendo vidas distintas, separadas. E Ele, embora seja o meu Salvador, Ele não poderá me salvar. Como entender isso, então? Agora virou um borocotô, né? Vamos tentar nos sair aqui desse bolo. Professor Cristian e amigos, Jesus é o nosso Salvador, sim. Mas, veja só, alguém está se afogando. Alguém está se afogando. E ele pede por socorro. Ele não sabe nadar, está seguro ali numa raiz que vai boiando e ele vai descer na cachoeira e vai morrer. E de repente chega alguém e joga uma corda e lhe puxa e lhe salva. Aquela pessoa é o seu Salvador. Ele foi salvo por aquela pessoa, sim. Mas dali para frente, cada um vai seguir o seu caminho. Não é isso? Sem nenhuma identidade um com o outro. A não ser, quem sabe, a gratidão. Mas, quando aquela outra pessoa que foi salva, ele diz: meu amigo, você me salvou. Você me salvou. Então, daqui para frente, eu vou ser seu servo. Eu vou te servir como um ato de gratidão. Eu vou viver toda a minha vida agora com você, para lhe servir, porque a minha vida agora é sua. É isso que nós podemos fazer com Jesus. Ele nos salvou. Ele pagou o preço. Eu aceito a Jesus como meu Salvador. Eu reconheço que Ele é o meu Salvador. Mas a forma de demonstrar na prática que Ele é o meu Salvador, eu preciso permitir que Ele seja o Senhor da minha vida. Então, queridos amigos, que Deus os abençoe. A nossa imensa gratidão por sua audiência aqui conosco no programa Novo Tempo. Estão vindo aí os nossos amigos para assumir daqui para frente. O nosso carinhoso abraço e até o nosso próximo encontro. Terminou bem, terminou bem.